que são igualmente plausíveis no primeiro momento. Quando eu olho só para esse caso em particular. Eu tenho uma fé e uma possibilidade da ciência chegar a dar essa resposta. Ambos têm um elemento de fé, né, Iago? Mas eu não sei se igualmente plausíveis. É uma coisa... Digamos, toda a evolução que a gente teve de conhecimento sobre como funciona o homem, o cérebro, o corpo, isso não é uma prova, tá longe de ser uma prova, mas parece indicar que isso vai continuar progredindo aqui. Digamos que se o futuro continuar reproduzindo o que aconteceu no passado, exige um salto de fé para dizer sim, um dia a gente vai conhecer neurônio a neurônio tudo o que está dentro da sua alma. Isso aí não temos como saber. Agora, isso aí, digamos que decorre é uma continuidade de algo que vem acontecendo de uma forma que uma revelação cristã ou de qualquer outra religião não é. É uma quebra bastante radical com a nossa experiência, a nossa vivência. Mas você acredita que o progresso científico vai ser gradual, contínuo? Não, eu acho que... Mantém o mesmo ritmo, aumenta? Eu acho que tem certos mistérios no universo, do ponto de vista do homem, que a gente jamais... Mesmo que a ciência tiver esquadrinhado assim, todos os átomos desse universo e mostrado que são só átomos, isso talvez até só aumente o mistério de então, por que é isso aqui? Então, que absurdo total é isso. Mas a gente precisa ir até aí, porque a minha questão é... Aquilo que você está falando é muito interessante, esse pensamento. Assim, num primeiro momento parece que tanto a ciência... Dizer que a ciência vai responder tudo, ou dizer que a explicação cristã vai dar conta de tudo, parece ter um valor mais ou menos parecido, porque são tantos mistérios, a ciência está tão longe de respondê-los, que parece ter um pé de igualdade. Mas é a religião que está tentando provar a existência de algo. Uhum. A pessoa que é cética, ela não está tentando provar a existência de nada. Então eu não estou usando isso para fazer um ponto. Então portanto o quê? Portanto nada. Eu não acredito que exista nada. Agora, a pessoa que acredita na existência de Deus, que vai pegar esse pacote e usar ele, não estou dizendo que é o que a gente está fazendo aqui, mas é o que normalmente se faz, para dizer então que isso é um ponto para a existência de Deus. E eu não acho que é. O que a gente estava falando é assim, no meu caso, existe mais uma esperança, uma fé que a ciência responda a isso, que consiga esquadrinhar alguma coisa, que exista uma pós-vida, ou exista alguma coisa quando a gente morre, ou exista Deus ou um ser superior, do que acho que vai realmente acontecer. Acho que é muito difícil acontecer. Mas talvez, acredito, que possa acontecer. Alguma centelha, alguma coisa. Lembra quando tinha aquele papo que das 7 gramas, né? Quando a pessoa morre, misteriosamente se perdia 7 gramas. Teve um filme que falou isso, mas parece que não era verdade, né? Eu lembro desse filme. 21 gramas, né? 21 gramas. Que falavam que era o peso. Era o peso da alma, né? Alguma coisa peso da assim. alma. Então talvez a gente chegue em alguma coisa assim, não. Tem limites. O que a gente é capaz de descobrir tem limites. Mas agora, talvez não, né? Talvez não tenha. Entendi. Porque a nossa mentalidade é aqui. Mas imagina que a gente dê um salto tão grande em algum momento que abra um novo aspecto. Por exemplo, ter contato com uma raça alienígena e ela traga tantas novas perguntas que vai mudar toda a nossa ideia sobre até Deus, inclusive. Agora veja, existem 2 caminhos pelo qual a gente pode olhar as coisas, né? O modo Tollens de um ou o modo Pohners de outro, né? Na filosofia clássica. A gente tentando chegar a Deus, chegar a partir do ser humano, né? E a partir do que a gente vê no ser humano, como é que a gente pode ver Deus? Agora, a gente pode ver um caminho contrário. A gente pode olhar para o macro, olhar para o universo e para as evidências para a crença ou para a descrença e chegar até o homem aí. Porque geralmente o que a gente faz é isso. A gente está aqui discutindo, mas nenhum de nós está discutindo do ponto neutro, né? A gente já tem algumas ideias preconcebidas que nos ajudam a chegar a essa interpretação do homem. O que eu não entendo do homem? Essa impressão de que eu sou mais do que simplesmente minhas relações sinápticas no meu cérebro. De onde é que vem isso? Se a gente ficar olhando só para isso, né, a gente vai começar a sambar um pouco aqui nos mistérios e nas lacunas. No fim das contas, cada um vai ter um pouco de fé, né, no objeto que acredita que explica quem é o ser humano. A gente tem que fazer um caminho talvez contrário. Não é? Tá, mas Deus existe ou não? Não é? Quais são as evidências que Deus existe ou não, Iago? Deus existe ou não? Existe. Prove. Eu não consigo abrir um Deus aqui e mostrar o que é que seja. Mas existem muitas coisas no modo como eu vivo minha vida e como eu enxergo o universo que me leva a crer que a existência em Deus não é uma questão de fé. É uma questão de aceitar a realidade que está posta à minha volta, assim como é aceitar que o Joel existe. Você não tem que me provar que o Joel existe. Estou vendo o Joel. Você me prova porque você está aqui, eu lhe vejo. Então isso é uma prova. Eu posso ver Deus também à minha volta através das evidências que ele deixa à minha volta. E assim, claro, eu não estou dizendo que discutir a existência de Deus é uma obviedade, né? O que quem discorda é burro ou o que é que seja.
Se é tão óbvio quanto a minha existência, então... Mas me parece... Assim, um pouquinho lesado. Eu só queria ser educado, mas... Não, mas existem homens muito inteligentes em determinadas áreas que vão pensar diferente e discordar de muitas formas. Perfeito. Mas a linguagem teológica ainda é a linguagem de que a existência de Deus é autoimposta no universo. Assim, uma coisa que a consciência ela tá obscurecida pela descrença. E pela consciência está obscurecida pela descrença, a consciência não quer aceitar a existência. Né? Essa é a linguagem de Paulo em Romanos capítulo 1. Não sei se quanto a gente vai discutir Bíblia depois de algum momento. Bastante confortável, né? Mas de um ponto de vista, sim. Né? Quando eu li também porque a Igreja Católica hoje em dia já permite a leitura da Bíblia, então eu também isso é muito pode discutir. Por muito tempo não permitiu. Tô brincando, não era tão assim não também, não era assim não. Mas é só, quando a gente olha para o universo, muitos fatores me colocam a descrença em dúvida em mim, certo? Eu vindo lá, católico, que não tinha fé. Então, tive minhas fases de ateu convicto. Richard Dawkins, o auge do Richard Dawkins era o começo do ensino médio. Então, Deus um delírio, li aquele negócio todo. Eu nessa época era um militante cristão católico. Olha aí, a gente ia brigar em posições contrárias. Exato. E eu diria, seguindo Tomás de Aquino, sim, dá para provar que Deus existe. Não nesse sentido. Mas veja, a minha descrença começou a entrar em dúvida quando eu fui apresentado a uma série de pensamentos, como, por exemplo, o que chamam de argumento cosmológico, né? Por que é que existe algo ao invés de nada? Não é? A inexistência é muito mais provável do que a existência. A gente olha para o universo, as coisas surgiram, apareceram. A gente tem toda a evidência científica hoje que o universo teve um início. Ao longo da filosofia clássica, você pensa nos gregos, você pensa até no começo do cristianismo, a ideia normal era que o universo era eterno. Porque se Deus não existe, então existe eternamente. Hoje, toda a evidência científica que nós temos é que o universo está expandindo porque uma vez ele esteve todo contido num único ponto. Não é? Como é que isso passou a existir? Não é? E isso é uma coisa que ainda é, dentro dos debates sobre religião, sobre a existência de Deus ou não, é um debate ainda muito acirrado, porque algo passar a existir não só do nada, mas por nada, é uma coisa que é contraintuitiva na nossa percepção da existência. Os muçulmanos falavam muito sobre isso. Existe um tipo de argumento cosmológico que chamam de Kalam, que é baseado na filosofia islâmica, que o William Lane Craig ajudou muito a popularizar no Ocidente, foi o tese do doutorado dele, sobre o fato de que tudo que existe precisa de uma causa até chegar a uma causa não causada. Algo que sempre existiu. Não é? Quando a gente pensa no universo como algo que teve um começo e se expandiu, isso começou com uma apologética católica. Os católicos começaram a argumentar que o universo teve um começo, ele não é eterno. Isso era os cristãos brigando, não é eterno, teve um começo. Quando a ciência começou a trazer a hipótese do Big Bang, né, que era um xingamento contra os cristãos, estão dizendo aí que os cristãos, tudo começou do nada no Big Bang e tal. E quem formulou o Big Bang era um padre, né? Um padre católico. A hipótese do Big Bang, né? Dentro da perspectiva cristã. Porque para nós, que cremos em Deus, é muito mais provável a crença em Deus acreditar que houve o início do universo. Porque ele, então, criou tudo. Agora a resposta da descrença é a resposta de que não sabemos porquê, como, baseado em nada, havia algo além do tempo, numa tipo de eternidade passada, que fez com que aquele fato, aquele concentrado de existência, de potência, se tornasse ato. E então surgisse todo o universo, as galáxias, e se evoluísse para chegar até nós. Achar que isso acontece, para mim, achar que isso aconteceu nesse mistério absoluto, de estava lá eternamente, e então em algum momento do nada tudo veio, não é? É muito fé pra mim. Eu não tenho fé pra acreditar nisso, sabe? Pra mim é muito mais provável acreditar que houve uma consciência não causada que causou todas as coisas. Então, mas